Paz do Senhor Jesus Cristo! Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Como eu tava com saudade de vocês, demorei a postar um vídeo, mas estamos aqui, viu? Fique e confira. Gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal. Eu decidi fazer uma série de vídeos com vocês falando sobre a vida dos discípulos. Aqueles discípulos que seguiam Jesus e Jesus escolheu eles. Vou falar da vida de cada um, como eles eram antes de Jesus, depois que eles conheceram Jesus e quando Jesus foi para o céu, o que foi que eles se tornaram, tá bom? Para começar essa série de vídeos, nós vamos falar sobre os discípulos. O que é discípulo? E como é que se faz para ser um discípulo? O que foi que eles fizeram para ser um discípulo? Mas o que é discípulo? Discípulo, na sua palavra original, lá no dicionário, se você for pesquisar, significa instruir. Aquele que recebe uma disciplina, vai ser aquele que vai ser instruído pelo mestre e vai ser capacitado. E é isso que a gente vê pelos discípulos de Jesus, né? Eles são instruídos pelo mestre. É uma passagem bíblica bem legal para poder explicar isso. Vai ser quando Jesus é preso. Vocês se lembram? Que Pedro, ele pega uma espada e arranca a orelha de Malco. O que Jesus ele ensina? Pega a orelha do Malco, coloca no lugar e diz assim, que aquele com a espada fere, com a espada será ferido. Ali foi um ensinamento para Pedro. Discípulo vai ser aquele que vai imitar o outro, ou seja, o seu mestre. No caso dos nossos discípulos, eles imitavam a Jesus Cristo, né? Vamos ter uma passagem bem legal, Paulo dizendo, seja imitadores de Cristo, como eu fui, como eu sou. Já que falamos sobre Paulo, vamos falar sobre a diferença entre discípulos e apóstolos. Tem muita gente que confunde muito o que significa essas duas palavras. O que é o discípulo? Vai ser aquele que vai seguir o mestre, aquele que vai ser instruído, aquele que vai querer ser igual ao mestre. O apóstolo é aquele que vai ser enviado. Então, tem a diferença. O apóstolo, ele já foi um discípulo. Já o discípulo não quer dizer que ele é um apóstolo. Vocês entendem a diferença? O apóstolo já foi um discípulo. Ele é um discípulo. Já o discípulo nem sempre é um apóstolo. Gente, apóstolo, na raiz da palavra, é aquele que é enviado. Enviado por quem? Por Jesus Cristo. Então, o último apóstolo da Bíblia, que a Bíblia fala, e do mundo inteiro, foi quem? Foi Paulo. Que Jesus, o próprio Jesus apareceu para Paulo, né? Para Paulo de Tarso. Vamos ler? Em Atos 9, verso 4, diz assim: E caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia. Quem foi que caiu em terra? Saulo, né? E caindo em terra, Saulo caiu em terra e ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: Quem és tu? Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então aí nós temos Paulo sendo enviado. Primeiro ele se tornou um discípulo, que foi que a gente leu no último verso que eu li. Jesus mandou ele se levantar, entrar na cidade, que ali ia ser dito para ele o que convém ele fazer, né? Ele seria instruído por Deus, é claro, por Jesus. Então, tá aí o último apóstolo que existiu no mundo, porque Jesus só se revelou para ele, a própria voz de Jesus, o próprio Jesus se revelou para ele e mandou ele fazer as ordenanças dele, né? Então, nós temos o último discípulo, o último apóstolo de Jesus, que é Paulo. Vamos lá, mais uma pergunta. Por que são 12 discípulos? Gente, os 12 discípulos, eles simbologicamente,
ele simbolizava as 12 tribos de Israel. Então, por isso que foi a escolha dos 12 discípulos. Qual é a missão dos discípulos? Lá em Marcos capítulo 3, verso 13, vem falando sobre isso. Ele é um versículo bem pequenininho que eu vou ler para vocês. E subindo no monte, chamou para si o que ele quis, e vieram a ele. Aí Jesus, ele subiu no monte e chamou para si quem? Os 12 discípulos. Para si. Então tá aí, tá a primeira missão do apóstolo. Eles são chamados para estar com Jesus. É muito importante ser chamado para estar com Jesus, porque é assim que Jesus nos instrui. É assim que Jesus vai ensinar para eles. Ensinar o quê? Ensinar sobre a fé, sobre o amor, sobre vários assuntos. E eles necessitam desse ensinamento. Primeiro, eles têm que se encher de espiritualidade. Ele tem que ter a espiritualidade para poder seguir com o resto da missão de ser discípulo. Então, aí um ensinamento muito importante para a gente. Para ser discípulo, a gente precisa ser alimentado espiritualmente. A gente precisa ser ensinado, ser instruído por Jesus, ser ensinado por Jesus. Então, primeiro, a primeira missão dos discípulos foram ser chamados para estar com Jesus. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar. A segunda missão do discípulo é ser enviado para pregar o evangelho. Preste atenção, a primeira missão é ser instruído, ser ensinado. Depois que eu sou ensinado, depois que eu sou instruída, depois que eu sou fortalecida espiritualmente, eu sou enviada para poder pregar a palavra de Deus. Transmitir para os outros a espiritualidade que eu tenho. Então, temos que ter a espiritualidade para poder ser enviado para pregar. A gente só pode alimentar alguém se a gente tiver o quê? Comida. Se a gente não tiver comida, a gente não pode alimentar ninguém. Então, primeiro, eu tenho que ser instruída. Depois, eu sou enviada. A segunda missão é ser enviada para pregar a palavra de Deus. E para que tivesse poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A terceira e última missão dos discípulos é ter poder. Isso tudo que eles tiveram que fazer é para que eles tivessem o poder de expulsar demônio, ter o poder de curar a enfermidade. Jesus sabia que os grandes problemas daquela época eram movidos espiritualmente, era por causa da espiritualidade daquela população. A saúde era por causa da espiritualidade dele, no sentido financeiro era por causa da espiritualidade dele. Então, os discípulos precisavam ter esse poder, para poder eles ter o poder, ter a autoridade sobre eles. Eu não sei se vocês conseguiram prestar atenção, as 3 missões, ela necessita sempre de uma. Primeiro, eu tenho que estar com Jesus para ser ensinada. Segundo, eu tenho que, depois que eu sou ensinada, eu sou enviada para pregar. Depois que eu sou enviada, eu recebo o poder sobre todos os demônios, o poder sobre curar enfermidades. Gente, isso ainda existe hoje. Não, a nossa realidade hoje não é diferente da realidade do tempo de Jesus. A maioria dos problemas que a nossa população sente é por causa da espiritualidade. As pessoas, elas têm uma carência espiritual tão grande e a gente, é claro, vê isso nas pessoas. Só você sair um sábado à noite pelo seu bairro, você vai ver pessoas em bares tentando saciar aquele vazio que eles sentem com uma diversão momentânea. Gente, isso não existe. Isso é problema espiritual e a gente tem que ser capacitados. Temos que ser capacitados para poder oferecer essa cura espiritual para eles. Oferecer a Jesus.
Então eu já respondi a nossa última pergunta. Existem discípulos ainda hoje? Sim, existe. Discípulo existe. A gente somos ensinados por Jesus através de quê? Da nossa Bíblia Sagrada. Jesus, ele fala. A palavra de Deus, pela palavra de Deus, Jesus, ele fala com a gente, ele nos instrui. A partir do momento que aquele homem foi inspirado por Deus para poder escrever a palavra de Deus, ele nos ensinou, Jesus nos ensinou como se comportar naquele momento, como ser. Nos ensinou sobre o amor, sobre o perdão, sobre a cura, sobre a libertação. Jesus nos ensinou através da vivência dele, através dos seus testemunhos que a gente lê. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo da série. O próximo vídeo nós vamos falar sobre Pedro, Simão Pedro. Vamos falar como Simão era antes de conhecer a Jesus, como Simão se tornou quando conheceu a Jesus e quem foi Pedro depois que Jesus foi para a glória. Então não perca o próximo vídeo, tá bom? Um beijo.